Então você quer ser um VTuber, um personagem virtual para ser você. Então por que não fazer ele em 3D? Além que com o seu modelo 3D você consegue fazer poses, por exemplo, dar piruetas ou sentar, e não só de frente, como modelos 2D costumam fazer, já que eles foram feitos só para ficar olhando para frente ou fazer movimentos de cabeça e não exatamente fazer poses inteiras. Então nesse vídeo você aprendeu o básico de como criar o seu VTuber em 3D. Eu vou estar utilizando o Blender, mas você pode criar em outros também, como o Maya, por exemplo. E para começar, é bom você ter sempre imagens de referência para utilizar no seu personagem. Por exemplo, eu não sou muito bom no desenho, mas se você for bom no desenho, você pode criar seu próprio estilo. Mas eu sugiro para vocês que não fazem só o personagem de frente, mas sim de lado, de vários ângulos diferentes, como frente, de lado, de cima e por aí vai. Eu vou utilizar imagens que eu achei no Pinterest, poder usar como base do nosso personagem. São pessoas diferentes, mas eu vou usar umas referências de anime, já que eu vou fazer um personagem mais com estilo anime e cartunesco. Mas você pode fazer do jeito que você preferir. E como você deve estar vendo, eu estou usando referências. Mas como usar referências aqui no Blender? Bom, você pode vir à sua pasta, é bem fácil e rápido de fazer isso. É só você pegar uma imagem do seu PC e arrastar para o Blender, simplesmente fazendo assim. O Blender vai adicionar automaticamente aqui a imagem de referência. E para apenas ajustar ela, você pode vir aqui na rotação, colocar 90 graus, colocar 0 e 0. E para ajustar, colocar no ângulo de frente. Se por acaso essa imagem for de lado também, é só você clicar Shift D para duplicar ela. E agora clicar R para rotacionar e Z para o ângulo que você quer rotacionar, como por exemplo, esse caso é o Z. E agora escrever 90 graus, que pronto, você pode estar em vários ângulos diferentes. Além que, para não ficar essa coisa na frente e você só aparecer só para o ângulo específico, você pode vir entrar na aba de data e você pode colocar Only X Align. A mesma coisa com outras imagens. Agora fica mais fácil a visualização e apenas só aparece quando você selecionar o ângulo aqui que você quer. Para modelar o personagem, você tem duas escolhas. A primeira é esculpir usando a retopologia dinâmica, para criar o formato do corpo e depois fazer outra retopologia para deixar com menos polígonos. Isso é um pouco mais avançado, ou você tem a opção de fazer direto a retopologia e criar todas as faces uma por uma. As duas formas é difícil e demanda um certo tempo, mas aqui eu vou utilizar nesse vídeo vai ser usando a retopologia dinâmica. E para facilitar um pouco mais a vida, eu vou usar um plugin chamado Polykit, porque ele tem algumas ferramentas bem úteis para suavizar faces. Eu vou começar pela cabeça, modelando a cabeça primeiro, porque é a parte mais complicada, digamos assim, para fazer o personagem. Então agora vai ter uma pequena time-lapse, porque não tem muito o que explicar, vai ser mais eu modelando em si as partes. Nessa parte eu utilizei três ferramentas. A Draw do Sculptors aqui do Blender, usando o Ctrl mais ela, eu tirei as partes que estavam que meio que ela vai deletando para poder empurrar para dentro, a boca e outras partes do rosto, e usando o Shift para suavizar, fazendo com que os contornos fiquem mais ajustados, sem ficar aquelas espinhos, aquelas retas, sem ficar aquelas agulhas das vértices que normalmente fica quando você vai modelar. Então, usando essas três ferramentas, eu fui modelando essas partes da cabeça. Como você pode ver, o olho ficou meio estranho, mas depois, um pouco depois, eu vou dar uma ajustada a mais, por causa que o olho ficou bem estranho, ele muito pequeno, desse jeito. Eu não gostei, então depois no futuro eu dou uma mudada nesse tamanho desse olho. Agora nessa parte eu comecei a utilizar o plugin do Polykit. Como você pode ver, eu precisei fazer algumas configurações, como colocar para as faces ficarem certinhas, faces próximas das outras faces quando eu for colocar. E ele é bem fácil de controlar, você vai clicando e vai adicionando as faces automaticamente. Tem ferramentas bem úteis, como pressionando no Shift, ele meio que suaviza as faces baseadas nas faces que estão em volta deles. E também você pode ir ajustando, clicando nas linhas, nas arestas e só arrastando para aumentar ou diminuir as faces. E é uma boa ferramenta para você fazer a retopologia depois de você pegar esse modelo High Poly e transformar para Low Poly para fazer a animação aqui. Muita gente utiliza ferramentas automáticas para fazer essa topologia, mas para a animação é horrível e apenas, infelizmente, você tem que fazer
manualmente para poder fazer animações, se você quer fazer animações. Mas se você for fazer só um objeto para, por exemplo, esculpir ou, por exemplo, fazer um modelo na impressora 3D e fazer realmente um personagem físico, aí tudo bem, mas para animar eu prefiro fazer manualmente, colocando as faces pelas faces. Você pode ter visto que eu fechei as partes que estão coligadas. É uma parte difícil de fazer isso, por causa que para fechar, por exemplo, de umas faces que estão nas verticais e horizontais é um pouco complicado, já que se você for fazer com muitas faces, pode depender. Então por isso que eu fechei daquela maneira que você viu. Para criar a continuação do corpo, eu separei da cabeça, do pescoço, do tórax aqui do personagem, por causa que para isso é melhor fazer desse modo, porque além de eu não acabar na hora de aumentar as faces, eu não acabar atrapalhando o jeito da forma da cara aqui. Depois, na parte de fazer da próxima retopologia, para transformar para low poly, eu vou vou conectar o pescoço com o tronco aqui do nosso personagem. Da mesma forma, eu fiz desconectado a parte também das pernas, do tronco, da barriga aqui, porque da mesma forma fica mais fácil para me remexer e poder configurar cada parte do corpo e modelar de forma mais precisa aqui o personagem. Mas você pode fazer junto já fazendo o modelo em si completo, mas eu prefiro fazer desse modo que fica mais fácil para não acabar clicando em outras partes e na hora de for ajustar o modelo não acabar pintando outras partes e acabar deformando o objeto todo, ou uma parte que às vezes eu não vi, por exemplo. Nessa parte eu pensei em separar o pescoço do tronco, mas depois nessa parte eu decidi separar o tronco da cabeça, mas no futuro eu acabo juntando, porque eu acredito que fica melhor, já que o modelo fica mais certinho na hora de animar. Se por acaso o personagem dá uma girada a cabeça para cima ou para baixo, dá uma mudada, acaba esticando de uma maneira mais realista o nosso personagem. A parte de conectar o braço com o tronco é uma parte meio complicada, por causa que se o seu personagem meio que descer com o braço ou levantar, a malha pode acabar esticando e pode dar problemas de faces múltiplas, uma entrando dentro das outras. Isso acaba fazendo com que o personagem fique meio estranho na hora de for animar ele, basicamente levantar o braço ou não, por causa que na parte da axila pode acabar afetando e meio que fazendo stretch, meio que esticando as faces do personagem, ficando meio ruim na hora da visualização ou na textura também. Tem que ser bem preciso na hora de conectar o torso com o braço. Por isso às vezes as pessoas acabam até fazendo separado o braço com o ombro, porque fica mais fácil para animar e não tem esse problema de esticar. Mas nesse caso eu vou fazer tudo conectado, por causa que eu quero que o personagem realmente seja bem realista nessa parte. Agora, partindo para a mão, eu primeiro comecei a fazer a mesma coisa, de fazendo a retopologia, modelando em si, igual que eu fiz com o corpo, mas acredito que esse é o pior jeito de fazer isso, né? Por causa que a mão tem várias junções, né? E é até fácil fazer usando já o método tradicional, que é fazendo as faces mesmo e realmente fazendo os bevels, fazendo as junções. E por isso que depois eu mudo a mão e aí às vezes eu acabei perdendo tempo nessa parte, porque eu pensei que seria mais fácil fazer desse modo, mas acredito que não, ficou mais difícil. Então, se você for fazer a mão, tem vários tutoriais no YouTube explicando como fazer uma mão mais realista, se caso vocês querem que eu traga um tutorial explicando como fazer a mão que fique boa para animar e realmente tem as junções dos dedos, pode deixar aqui nos comentários que vai ser muito bom aqui, que é um feedback demais que vocês podem estar dando aqui. Mas a mão eu fiz bem rapidamente e não ficou do jeito que eu queria, ficou mais meio quadrática, por causa que eu primeiro fiz ela, depois eu apliquei uma subdivisão, e na verdade não era para ter aplicado subdivisão, por causa que o corpo não está subdividido, só está, realmente eu fiz as faces mesmo, mas não está subdividido. Então depois eu tirei a subdivisão, depois eu apliquei de novo, eu nem apliquei a subdivisão, eu deveria ter aplicado, para fazer realmente a mão ficasse
realmente é um pouco mais redondo do que, porque a mão aí parece estar muito quadrado, e talvez eu precise mudar em um próximo vídeo que eu posso estar trazendo, se claro esse vídeo estiver bem divulgado. Então divulgue para seus amigos para que eu traga a parte 2 desse vídeo aqui, tá? E depois de fazer topologia, eu comecei a suavizar partes que estavam, como eu falei, sobre as agulhas e sobre as partes que estão um pouco mais relevadas que as outras, fazendo com que a malha ficasse com deformações estranhas. Então eu comecei a usar a suavização do plugin, clicando Shift e pressionando as áreas que estavam com esses relevos estranhos, e foi para poder deixar o modelo mais certinho na hora de realmente mais correto em algumas partes, para deixar ele melhor e praticamente deixar ele mais suavizado em todas as áreas. Nessa parte eu fiz o sapato primeiro, não sei porque eu comecei pelo sapato, sendo que era para ter começado pelo pé, mas primeiro eu fiz o sapato aqui. E como você viu, o sapato não está conectado diretamente com a perna, mas sim, depois do pé eu vou fazer com que ele seja conectado diretamente com a perna, mas você vai ver o jeito que eu vou fazer para conectar as duas partes. Para conectar foi um pouco difícil, por causa que a parte do calcanhar para o tornozelo é bem complicado juntar essas partes. Por quê? Porque além que as faces não estavam, tinha mais faces no pé do que realmente da perna, então foi um pouco difícil fazer a retopologia das faces continuando com o pé. Mas depois de remexer um pouco nas faces, deletar algumas faces e fazer umas conexões mais triangulares em vez de só faces, eu consegui finalmente conectar as faces, o pé com a perna. Mas realmente foi uma parte bem difícil fazer isso, até com o plugin que eu estou utilizando. Agora é só ajustar o tamanho do pé para cá, ou o tamanho do sapato para caber dentro do pé. Se por acaso eu precisar fazer uma animação de tirar o pé do sapato, ou com sapato ou sem sapato, eu poder só habilitar ou desabilitar o objeto para fazer isso. E eu conectei a cabeça com o tronco, e também, infelizmente esse plugin tem alguns problemas de, às vezes, ter duas arestas no mesmo lugar, na mesma posição. Quando você vai espelhar, acaba tendo esse problema de arestas no mesmo lugar. Agora, para fazer a parte da animação, você precisa fazer o armature, ou a armação dos ossos, para fazer a animação, já que o osso serve para fazer como fosse os ossos do seu personagem, que vai mover as partes do seu personagem. Bom, aqui eu fiz uma coisa que talvez vocês possam fazer também, para agilizar a sua animação, aqui para criar os seus ossos. Bom, eu fui no Mixamo lá e peguei a animação, uma animação, por exemplo, de meio que dando oi, ou meio que batendo em alguma coisa, meio que, tipo assim, você um personagem bate no outro e meio que ele faz aquela animação de voltar. Mas o que realmente precisamos aqui é a armação, porque ela já vem nomeada, já vem consertada, já vem com o tamanho da medida correta, e a única coisa que eu preciso fazer é adicionando essa armação no meu personagem, e eu poderia fazer cada osso e poder pintar as partes dos ossos para poder saber a área de efeito do personagem, mas eu preferi só ir em modo automático mesmo, que é mais rápido aqui para trazer para vocês, que fica uma animação mais rápida. É claro que teve alguns problemas, que o personagem do Mixamo, ele normalmente a animação dele não é em T-pose, mas sim a animação com os braços para baixo, e por isso que o problema da axila, né, de entrar faces dentro de outras faces. Então eu precisei dar uma pintada, dar uma consertada em alguns ossos para não ter esse problema. Além disso, eu precisei dar uma consertada no meu personagem, porque eu percebi que os braços estavam não tava certo, né? Tava meio torto. Então realmente eu precisei dar uma modificada nisso, dar uma melhorada. Até as partes também das intersecções do braço, por exemplo, aquela parte que tem aquele vão, eu precisei modificar aquilo e dar uma melhorada, por causa que aquela parte que eu fiz um quadrado, eu fiz um insert naquela parte, não ficou muito bom, então realmente eu fiz as faces certinhas, também deu uma girada nas partes para ficar mais alinhado também, e eu precisei modificar essas partes para realmente os ossos fazerem os ossos do Mixamo, a animação do Mixamo não dá problema na hora de abraçar os braços ou abrir os braços também. Então eu preciso dar uma modificada no corpo inteiro. Mas não tem problema, tá? Se você for fazer animação, você tem que fazer sua própria animação. E não usar, animações
as predefinições de animações do Mixamo. A única coisa que a gente precisa é os ossos mesmo. Mas é claro que você pode renomear todos os ossos para não ficar com esse Mixamo. E não estou roubando, isso aí não é pegando. Isso aí é só como usando como base, já que o nosso personagem é um humanoide, então fica mais fácil pra gente. É claro que você vai ter que fazer umas modificações de tamanho dos ossos para realmente para ficar com a mesma dimensão do seu personagem. Então não tô aumentando a velocidade de trabalho, mas acaba só realmente a nomeação dos ossos para você não ficar renomeando cada osso para ser uma coisa específica, né? Você pode simplesmente pegar os ossos do Mixamo, já que está tudo renomeado, e colocar no seu personagem. Se não fosse no humanoide, eu nem estaria usando ele, né? Então, modificando isso, e claro que depois eu dei uma modificada também no personagem pra ele ficar mais robusto, porque eu tava achando ele muito magrinho, esse personagem. Tá parecendo mais, você já viu o SCP, o SCP-170, não sei se é o SCP-178, por causa que realmente o personagem tá bem estranho em questão da musculação dele, né? Porque já que é um homem, então ele tem que ter mais músculo, né? Tem mais um tórax maior, e realmente mais musculoso, né? É isso que difere, né, normalmente os personagens um dos outros. Então, mexendo um pouco nisso, e nosso personagem, praticamente os ossos foram feitos bem rapidinho. Eu testei até com umas animações do Mixamo para ver como que o meu personagem reagiria, como ele se deformaria entre movimentos mais que apertam a parte das faces, que faz diminuir, né? Eu poderia colocar um shape case, mas acredito que não vai fazer muito sentido aqui fazer shape case, por causa que... Mas eu preferi não fazer shape case agora porque eu não achei necessidade de fazer isso. Apenas pintando os ossos, acredito que seja uma boa maneira, né? Sem usar shape case com drivers, que não faz muito sentido por enquanto. Mas se vocês quiserem que eu traga usando shape keys com drivers, ou uma explicação sobre shape drivers, você pode colocar nos comentários aí embaixo. E nessa parte, basicamente, eu estou fazendo os olhos. Os olhos eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os olhos e vou fazer com que ele seja parte da armação. E eu vou colocar com que cada osso mexa cada olho. Juntar esses ossos, fazer que eles sejam parede de outro osso, e nesse outro osso eu vou fazer com que eles movimentem os dois juntos. E claro, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir nas constraints lá dos ossos e vou com que ele limite ali, ele faça um limite da posição dele para que não acabe saindo, não acabe tendo problema na posição dele, né? Que ele fica meio que limitado para não dar problema de, às vezes, eu fazer o olho se mover muito mais rápido, muito mais longe do que o globo escolar dele, né? Porque como você viu, eu fiz uma profundidade no olho para o olho ficar mais dentro, para dar essa perspectiva de que ele tá sempre olhando para você, né? Que às vezes o personagens de anime tem esses olhos assim que são parecendo que sempre olham para vocês, para você mesmo, um pouco mais para direita ou esquerda. Então isso dá um visual bem interessante também. Então eu faço uma limitação da posição e basicamente é esse o track do olho, né? Que é bem básico mesmo para um personagem, mas é bem básico, mas bem eficiente. E bom, para você que ficou até aqui, agora modo tempo real, né? Eu estou mostrando aqui. Eu vou mostrar basicamente como ficou, né? Aqui nós temos nosso personagem, aqui e nossos ossos aqui, e aqui ficou a nossa hierarquia dos nossos objetos. Aqui tem outras armações aqui, que é do Mixamo que eu exportei para o Blender, certo? Mas aqui é a nossa armação principal, e esse aqui é o nosso objeto aqui, certo? Aqui ficou a mão, que ficou desse jeito, talvez eu precise dar uma modificada, deixar ela mais redondinha, porque ela ficou em quadrados aqui, como você viu. E aqui nós temos a nossa armação. Se você selecionar esse osso aqui e o objeto, e vir... Isso aqui é uma coisa que a maioria pode não saber quando for mexer no Blender aqui pela primeira vez, ou que é iniciante. Se você selecionar a armação e selecionar sua mecha, né, do seu corpo, você pode vir aqui em objeto e vir em weights. Bom, aqui nós podemos fazer o seguinte, pressionando Alt e clicando em osso, você pode selecionar o osso e saber a influência que ele está fazendo. Com isso você consegue pintar a parte do seu corpo, a parte desse osso que está influenciando o objeto. Mesma coisa com esse aqui, selecionando as partes que estão sendo influenciadas, os ossos estão influenciando, certo? E bom, para poder fazer com que tenha uma suavização, você pode pressionar Shift e simplesmente arrastando assim para fazer essa suavização. Muito bom para partes que ficam muito perto uma da outra, como por exemplo
aqui que é a axila ou a parte dos braços, certo? Aqui foi o que eu fiz aqui para não ter problema na parte quando ele for esticar o braço quando ele for fazer a animação, certo? Aqui nós temos esse osso do meio, selecionando a armação e vindo em pose. Você pode selecionar o osso e aqui para poder fazer com que tenha limitação, eu vim nessa parte de constraints e eu coloquei a limitação, né? Como você pode ver o exemplo aqui que é o mínimo de -3, menos 3 aqui no Z e no X e no máximo de 3, 3. Ou seja, ele vai pegar essa posição. E para não ficar na posição do mundo, né, eu coloquei para posição local para que ele fique só na posição local dele, que é na parte da edição, né? Porque a posição aí está pegando a parte da edição aqui e está fazendo a limitação aqui. Porque se fosse pelo mundo, ele faria isso aqui, né? Baseado no mundo é aqui, o mundo dele é esse daqui. Então por isso estou colocando um local. E a mesma coisa eu não estou fazendo em pose, por causa que está pegando a posição da pose total e por isso que fica ali embaixo e não ali em cima. Então eu seleciono o local, certo? E bom, aqui eu peguei os dois objetos aqui, os dois ossos aqui do olho. Vim aqui e cliquei Ctrl P e cliquei Copy Offset, certo? Para poder ele seguir o osso quando eu movimentar esse osso, esses dois ossos vão se movimentar também. E nesse osso aqui, ele está fazendo outra conexão, Copy Offset, com a cabeça, para que quando eu mexer a cabeça, ele vai mexer essa parte aqui também, para não ter problema quando eu for mover a cabeça, certo? Então, quando eu for mover, ele vai mover também esse osso aqui, que também está se movendo esses dois ossos. Então, é uma hierarquia de cabeça, I look tarde, eu escrevi, nomeei aqui para I look tarde, você pode nomear para o jeito que você quiser, tá? Para o nome que você quiser. E pronto, mais ou menos é assim para fazer a sua limitação. E bom, ficou mais ou menos assim o nosso objeto. Espero que vocês tenham gostado. É claro, aqui embaixo tem o modelo em si, né? Você pode esconder, se mexer com H para esconder. Também esconder na câmera também, é só você clicar nesses botões para esconder também quando for renderizar, por isso que não apareceu quando eu renderizei a animação lá do começo, para realmente fazer o nosso objeto aqui, tá? Então vamos aplicar a animação para ver como que tá, e ficou assim o nosso objeto. Como fica, eu também fiz os movimentos com os olhos para fazer essa animação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso vocês gostaram, dá o like aí embaixo para mostrar que vocês gostaram do conteúdo. Espero que tenha ajudado muita gente aí que está tendo problema na parte de criar o seu VTuber 3D ou criar personagens em geral, certo? Espero que tenham gostado. Divulguem com seus amigos que também querem criar seus próprios VTubers 3D ou criar personagens também. E espero vocês na próxima. Muito obrigado mesmo e até mais.